Aqui na Folha News, nós vamos saber agora um pouco mais da Igreja Ministério Mevan. Temos a satisfação de receber aqui no nosso estúdio o pastor Bebeto Tramontini. Obrigado pela sua presença e vamos bater um papo sobre a Igreja Mevan. Nos fale inicialmente o que significa Mevan. É uma sigla, né? Isso, é uma sigla. Em primeiro lugar, satisfação estar aqui. Com você nós estava falando, se conhece de longa data. É um privilégio estar trazendo alguns esclarecimentos e aquilo que for, à medida que for evoluindo a conversa, para se tornar mais conhecido aquilo que a gente tem trabalhado. Mevan é uma sigla que significa uma palavra de Jesus Cristo que diz: Vinde, amados meus, missões evangelísticas, vinde, amados meus. E o Mevan tem 20 e poucos anos e a gente se conhece lá com o pessoal do Mevan já faz mais de 20 anos também. E a gente está conectado ministerialmente ao Mevan, que é uma igreja, vamos assim, que se chamaria evangélica, e que ela segue os preceitos bíblicos de acordo com vem as instruções da parte de Deus e de Jesus Cristo. E ela está localizada em Itajaí, Santa Catarina. E a gente tem muita ligação com o pessoal lá. O Igreja Mevan é presidida pelo pastor Luiz Hermínio. Pastor Luiz Hermínio Santos. Ele é um homem de Deus, ele é da minha idade, tem 6 meses mais que eu, já fez 58. E ele tem trabalhado no Brasil inteiro, no mundo inteiro, já visitou mais de 50 países. Tem sido, vamos dizer assim, um trabalho que está sendo reconhecido a nível nacional e mundial também. Como é que você teve a iniciativa de fundar aqui em Lagoa Vermelha a Mevan? Eu conheci algumas pessoas ao longo da nossa caminhada. Eu recebi Jesus e comecei a vida ministerial já faz 20 e poucos anos. Isso aqui foi no ano de 2000, mais ou menos ali. E aí eu conheci um pastor que acabou se tornando meu amigo. Conversei com ele, me lembro que estava lá na Coxilha, na Limeira, quando o celular era o StarTAC, aquele bem pequenininho lá. Tinha que ir num lugar bem alto para pegar o sinal. Lá pegou o sinal, eu conversei e ele acabou me indicando o pastor Luiz Hermínio, porque estava mais perto. O pastor Irineu Gruber tinha e ainda tem um ministério mais abrangente a nível mundial, pregando na África, Japão e alguns outros países. E ele conhecia o pastor Luiz Hermínio e diz: olha, vai lá e conversa com eles que vai dar bom. E foi o que a gente fez e desenvolvemos um relacionamento. A gente tem um relacionamento com pessoas, como Jesus ensinou mesmo, um relacionamento verdadeiro. É uma igreja evangélica, como você falou, né? E temos várias igrejas no Brasil, né, evangélicas. No que difere uma da outra ou a sua das demais? Uh, Alduíra, eu vou fazer trazer para começar a falar do Mevan. O que se faz no Mevan? O Mevan se procura, ele está pautado desde a da fundação em andar segundo a palavra de Deus. Então, já que a gente está conversando, o que Deus deixou para a humanidade? A Bíblia Sagrada. Então, você concorda comigo que a Bíblia é a palavra de Deus? Pelo menos a gente Sim. estudou e a gente crê e assim. Então, aquilo vamos dizer assim, aquilo que a palavra de Deus traz à luz e instrui e leva as pessoas a viver, isso seria pela pregação do Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho não é um jargão. A palavra Evangelho vem do grego Evangelios, que significa boas novas, boas notícias. Então, as boas notícias de Deus em Jesus Cristo, seu Filho, para a salvação da humanidade, para a humanidade retornar para um caminho de volta da humanidade para Deus, que foi perdido na transgressão acontecida no Jardim do Éden, quando o primeiro homem,
comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí teve os olhos abertos e passou a entender o bem e o mal segundo essa árvore, não segundo a fonte original, que era a árvore da vida, que é o próprio Deus, na pessoa de Jesus, que era a própria palavra de Deus, que no Evangelho de João diz que a palavra se tornou carne, né? A palavra de Deus era Jesus, estava com Deus lá no princípio, quando Deus começou a criar todas as coisas, e ele se fez carne, se fez um homem. Deus, pelo Espírito Santo, veio e fecundou o ventre de uma virgem, da Virgem Maria, e tivemos o nascimento de um homem que não tinha a linhagem do primeiro homem, que era a linhagem adâmica. E aí, Jesus viveu sem pecado e foi oferecido como uma oferta agradável a Deus. Ele mesmo se ofereceu e Deus aceitou um sacrifício perfeito. Jesus morreu como um cordeiro perfeito sem pecado. Então, o que o Mevan, baseado nisso, faz? A obra de Deus, ela é uma obra acabada e perfeita em Jesus. Ela não precisa de mais nada. O que é necessário? Que pessoas venham e se convertam ao Evangelho, as boas notícias de Jesus, recebam o Espírito Santo e comecem. Aí você tem instruções bíblicas, que é aí que entra a figura do pastor. Existem apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, que se chama o quíntuplo ministério. E o Mevan, uma das pautas do Mevan, dos pilares do Mevan, são os 5 ministérios, que acabam por serem necessários para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, Aldir? O corpo de Cristo é o que é a parte de Cristo que está na terra, ligado à cabeça que é Cristo que está no céu. E assim Deus trabalha na sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é uma construção. A igreja é por isso que assim o termo igreja evangélica ele é um termo usado mais a nível, vamos dizer assim, se você fosse se referir no jornal, você diria a igreja evangélica, assim como em qualquer noticiário. Mas a igreja evangélica, o termo igreja evangélica não é bíblico. O termo igreja evangélica é uma forma de identificação popular. Assim como tem a igreja católica, assim como... E o que difere a tua igreja da igreja católica? Na verdade, assim, ó, são preceitos seguidos. A palavra católica, a própria Bíblia se refere assim, ó, ela diz a universal assembleia, lá no Apocalipse. A universal assembleia, o que é? É a junção de pessoas que vão ser salvas no último dia, quando Jesus Cristo vem buscar a igreja. Isso é algo que, pelos sinais que se tem, é uma coisa que está perto de acontecer. Então, a universal assembleia, a palavra universal, no grego, significa católica. É católica e a assembleia é eclésia, a eclésia católica. Na verdade, vamos dizer assim, a denominação, assim como igreja evangélica, as denominações, tanto qualquer uma que foi, são criações humanas, que não foi Deus que instruiu para que houvesse. Então não existe a igreja, existe uma igreja de Jesus Cristo na Terra que ele conhece. Entendeu? Então o resto tudo são preceitos humanos que diferem uma coisa da outra, mas que, vamos dizer assim, É o mesmo. o fim deveria ser o mesmo. Eu prefiro dizer assim, deveria ser, assim, seguir aquilo que Deus instrui. Por que tantas divergências, então? Eu gostaria muito de responder essa pergunta. Isso é humano. Não é uma sabedoria divina isso, né? Porque toda a sabedoria vem do alto, do Pai das luzes, a Bíblia diz. Então, a sabedoria de criar, ela é assim, ó, porque vamos dizer assim, se eu penso diferente de você, eu não preciso ah, ah, separar. Cada um vai fazer, mas o que acontece? O contexto, ele é importante. E essa unidade que nós estamos fazendo, a gente já teve uma experiência importante aqui no município de trabalhar junto, as igrejas trabalharem junto, durante um período de uns 5 anos, nos primeiros 5, 2004, 2005 até 2008, 2009, mais ou menos isso aí.
E foi importante, foi uma coisa. Deus trouxe várias coisas aqui pro município nesse período, e algumas coisas nós estamos colhendo até hoje, e para a Lagoa Vermelha. Então, não há uma razão, né, vamos dizer assim, porque nós estamos falando, o Mevan, o que ele preza? Por trazer preceitos que são bíblicos e que são a verdade da palavra de Deus. O que Deus disse a respeito? Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, a única fonte que existe para você saber que Deus disse algo está na sua palavra. Você não tem uma outra coisa. O resto que contradizer a palavra de Deus tem um componente humano importante para trazer uma visão um pouco diferente. Então, eu creio que por que tanta igreja? É uma pergunta que eu gostaria de ter respondido, que não haveria essa necessidade. E tanto é que não haveria necessidade e nem Se a haveria... palavra de Deus é uma. A- Seria interpretações diferentes, É, Tramontini? seria assim, ó, eu vejo falar muito isso, Alduir, e eu acredito que eu tenho certeza que a tua pergunta é muito importante nesse sentido. Por quê? Porque as igrejas não deveriam ser as igrejas. Porque eu penso assim, já existe um componente que não deveria ser assim. Eu creio que isso vai sendo superado à medida que você vê que não há um porquê divergir. Não existe um porquê. Acho que é mais fácil responder isso dizendo não há um porquê divergir. Porque a palavra de Deus, vamos dizer assim, mas se eu entendo isso, porque a palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus, assim, ó, você tem poucas coisas que são interpretativas. Então, qual é o plano de Deus? Vamos basear assim. O plano de Deus é assim: Deus não habita em lugares onde há pecado. Deus está em toda a terra e Deus é pai de menos gente do que são os habitantes da terra. Então, o plano de Deus é, em Jesus Cristo, seu único filho, o filho unigênito do pai, que se tornou o primogênito. Então, a partir do sacrifício de Jesus, que foi o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que você já foi na missa muitas vezes, já repetiu isso. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus. Então, Jesus veio para tirar o pecado, colocar o pecado sobre ele, levar a carregar o peso do pecado sobre ele no sacrifício definitivo. E a partir daí, a humanidade poder se converter a Deus e voltar a ter um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Então, se é vivo e verdadeiro, não é um relacionamento Jesus diz assim: não pense que por vocês muito orar, muito repetirem as mesmas palavras, vocês serão ouvidos. Então, é uma conversa com Deus, a oração é uma conversa com Deus que ela vem a ser uma conversa como se conversa com qualquer pessoa, só que não é qualquer pessoa. É o próprio Deus trazendo aquilo que é, através da sua palavra, é verdade e trazendo luz para todas as coisas. Para que o plano volte ao original, que é trazer pessoas que antes estavam, por causa do pecado do primeiro homem, separadas de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. E ainda diz assim: aquilo que a serpente, que é a figura de Satanás, fez no primeiro homem é muito menor do que aquilo que Deus fez através do segundo Adão. Primeiro Adão, a mulher foi enganada e o homem pecou, comeu aquilo que não era para ser comido. O segundo Adão não comeu. O primeiro Adão, vamos dizer assim, sugestão para Adão foi: coma que tu vai ser igual a Deus. E Deus tem medo que tu seja como ele. E Jesus Cristo, exatamente, mesmo sendo Deus, ele, ao invés de querer ser como Deus, ele não considerou que ser como Deus era algo que se devia pegar e humilhou-se a si mesmo até a morte, tomando a forma de servo e humilhando-se até a morte e morte de cruz. Então você tem o contrário das coisas. Então a justiça é praticada e o sacrifício é perfeito. Você tem um sangue derramado que completa todas as exigências prescritas por Deus para que o pecado pudesse ser tirado, não só encoberto como era na antiga aliança. Então o pecado agora Jesus vem e tira o pecado do mundo.
Então, qual a função da igreja na Terra? É levar a mensagem das boas novas, que é evangelhos, grego evangelhos, mensagens de boas notícias, dizendo, ó, você pode agora, Deus está propício. A propiciatória era a tampa da arca da aliança. Então, agora, a presença de Deus, teoricamente, estava lá, agora a presença de Deus está disponível para quem se entregar e se converter a Ele. Nessa caminhada das igrejas, existe possibilidade de que, alguns tempos depois, haja mais aproximação Eu nesses creio, aspectos? eu creio que sim. Eu sou assim, ó, eu escrevi um livro que são 3 volumes, tem umas quase 400 páginas sobre unidade. Escrevi isso em 2007. Então já faz quase 20 anos que eu escrevi esse livro, já circulou em várias partes do Brasil. E, inclusive eu vou reorganizar ele num só volume, e colocar algumas coisas e nós vamos reeditar ele, que é o que eu sempre acreditei, é na unidade. Por quê? Unidade, você tem, não sei, se você tem uma união, a união, o que que faz? A união faz a força, né? Você, cada um entra com a sua parte. Na unidade, Deus entra com a sua parte. E cada um colabora. Porque a própria palavra de Deus diz que nós somos colaboradores. Labora, trabalho. Ou cooperadores, que operação também o operar também é trabalhar. Então a gente coopera com Deus, é trabalhar junto com Deus. Esse é o ponto. Ah, eu acredito que o que você está querendo dizer, e podemos trazer isso para a luz aqui, é que quando existe cada um faz do seu jeito, já não está cooperando com Deus, Sim. eu estou fazendo do jeito que eu quero fazer. É coisa de ser humano. Coisa do ser humano, de certeza absoluta. A Bíblia diz que nós não podemos, a própria palavra de Deus, nos considerar do ponto de vista humano, porque a gente, quando nasce, porque aí vem assim, ó, nós estamos falando uma coisa que nós teríamos um assunto para falar uma semana, nós estamos falando em alguns minutos. Então, Deus preparou o jeito para que alguém pudesse se reaproximar dele ao que Jesus chamou de novo nascimento. Aí Jesus está falando isso para Nicodemos, que era um dos principais dos sacerdotes, né? Era uma pessoa sabida no sentido da lei. E Nicodemos responde para Jesus: mas como é que uma pessoa vai nascer de novo? Pode depois de grande entrar no ventre da sua mãe? E daí Jesus começa a dizer para Nicodemos: Nicodemos, você cogita das coisas terrenas. Daí ele diz assim: eu não posso falar para você das celestiais se você não entende nem as terrenas. Como é que eu vou falar para você das coisas celestiais? E aí Jesus começa a explicar que começa a falar do reino de Deus. Porque reino tem um rei. E se trata tudo no reino de Deus, se trata de um rei, que é Jesus Cristo. Deus colocou seu filho. Então, vamos lá. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus colocou a responsabilidade de sacrificial sobre os ombros de Jesus. Jesus teve que nascer, viver sem pecado, e Jesus não tinha a natureza do primeiro homem. Quando Jesus voluntariamente se oferece e ele é condenado, por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, como Jesus não tinha pecado, ele não devia o salário do pecado, que é a morte. Então, quando Jesus é sentenciado à morte, o que aconteceu? Era uma sentença injusta, indevida. E o que aconteceu? Ao terceiro dia, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, volta e vai nas regiões mais profundas da Terra, que a gente, vamos dizer assim, a gente, no linguajar chamaria de inferno. Jesus, o Espírito Santo volta para dentro de Jesus e Deus ressuscita Jesus do meio dos mortos. E Jesus vem, ele é visto durante 40 dias pelos apóstolos remanescentes, a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, por ali, 4, 5, que ele foi visto por mais de 500 pessoas que creram aqui na Terra, e ele veio ensinar coisas, como ele falou para Nicodemos, como é que você vai aprender
se eu falar para você, você não entende nem as coisas da terra, como é que eu vou falar das coisas do céu para você? Aí Jesus sobe, e daí quando ele ressuscita, ele sobe dos mortos, ressuscita, ele ensina as pessoas durante 40 dias aqui na terra coisas concernentes ao reino de Deus. Porque o reino de Deus é um reino invisível, mas Deus reina sobre todas as coisas. Deus tem uma supremacia sobre tudo. Agora, como é que essa supremacia é manifestada? A partir de gente que crê naquilo que Deus diz na sua palavra. E Deus não arreda uma vírgula daquilo que ele tem. Então a vida com Deus ela é baseada em promessas, que a Bíblia toda tem. Eu nunca contei, mas eu vou transmitir um número que eu acredito que seja mais ou menos por aí. Tem mais de 7.000 promessas na Bíblia. Aí a Bíblia são um conjunto de vários livros no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Tem aí 7.000 promessas. Então, se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, em quem que eu vou confiar? No que Deus diz ou no que eu penso? Por isso, de novo, nós entramos. Por que existe grande número de denominações, vamos dizer assim? É porque cada um tem uma maneira de pensar diferente. Vamos dizer assim, eu creio que isso é só Deus que para alinhar. Isso pode ter uma movimentação, claro, uma iniciativa no começo, mas porque tem cabeças não são metais que se fundem, diria. Até minha mãe disse isso para mim há 50 anos atrás. Então são circunstâncias, mas Deus, eu creio que nos últimos dias vai haver uma intervenção, porque daí você não vê mais a diferença, porque diferença não vai haver divergência, acho que é melhor chamar isso. Nas pregações, nos cultos, não só na sua igreja, mas nas demais, você vê uma evolução na compreensão de tudo aquilo que se falou sobre a palavra de Deus? Eu acredito que o básico Alduir, é muito parecido, vamos dizer assim. É por isso que eu digo, são pequenas divergências mais de forma. Vamos dizer assim, que Jesus é o único caminho para a salvação, que ele é o sacrifício perfeito, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Filho unigênito que se tornou o primogênito, que ele foi sacrificado para poder levar muitos, para ter muitos irmãos, pessoas que se tornam filhos de Deus. Então, a filiação de Deus, ela não é algo automático. Todo mundo é criatura de Deus. Quando se torna uma nova criatura, se torna filho de Deus. Então esse é o processo, esse é o assim, em poucas palavras, é o plano de Deus para a humanidade. Plano de Deus para a humanidade. Ter uma família de muitos filhos e o padrão para essa família de caráter, de como deve ser vivida a vida é Jesus. É Jesus Cristo. Se você vê grandes pessoas que começaram a estudar a mente humana, quando eles começam a estudar Jesus, próprio você vai ver Augusto Cury, por exemplo. Augusto Cury começou a estudar a mente de Cristo. Ele ficou tão apaixonado que ele se converteu a Cristo. Então, Augusto Cury, que por muitos anos foi o autor mais vendido do Brasil, não sei se hoje ainda é, mas você vai ver muitos livros de Augusto Cury, e ele diz que a mente, a reação de Jesus às situações, ela é perfeita. Então, por isso que Jesus nunca pecou. Porque como é que as pessoas pensam que pecar é matar, roubar, são coisas mais evidentes, mas na verdade, a natureza humana, ela é muitas vezes comparativa e competitiva. Então, a competição tem o lugar certo. A competição precisa ser usada e bem usada. Aí, até na Bíblia, tem uma corrida, tem a competição que só um chega. Mas a questão é se comparar, porque isso acaba gerando obras da carne, que a Bíblia diz é ciúme, inveja, ódio, ira, que são coisas relacionais. E o fundamental das boas notícias de Jesus, das boas novas de Jesus, é trazer, ó, você está perdoado e você não precisa mais ficar preso num passado que te condena. E você não precisa mais de ciúme, inveja, comparação com as outras pessoas que vai acabar te diminuindo e te prejudicando. E isso acaba gerando outras coisas, outras situações mais drásticas nas pessoas, né? Como é que o popular, a pessoa popular,
que frequenta as igrejas recebe isso, tem como Tem, com entender e certeza. compreender? Tem como. Isso é bom esclarecer. A igreja, ela está aberta para. Sim, Ela é, vamos dizer assim, ela é pública. sim. Aberta para. Claro, é um lugar que ele é de respeito de tudo isso, mas é um lugar que está aberto para que as pessoas vão e possam ouvir a palavra. Para quê? Ouvindo a palavra se convertam e sejam por mim curados. Jesus disse: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou agora pelo seu Espírito. Então é uma promessa que todo mundo pensa que está no futuro, mas ela já está feita. Então a gente já deveria estar vivendo essa boa notícia de Jesus em plenitude em todo o tempo. É, a população brasileira, digamos assim, frequenta as igrejas em grande número? Muito, muito. Eu acredito que o Brasil está entre os três países onde a mensagem do Evangelho mais cresceu nos últimos 20 a 25 anos. E mais, muito cresceu também nos últimos 10. Mas nesse tempo, são muitas as pessoas, o crescimento de pessoas que compreenderam a mensagem para se tornar, vamos dizer assim, perdoado por Deus. Porque assim, ó, o que Deus exige? Não exige um bom comportamento. O bom comportamento é consequência da fé. A maior parte das pessoas pensa, vamos dizer assim, se eu pedir para você os 10 mandamentos na ponta da língua, eu tenho certeza que você vai saber já aqui. O pai pedia, não amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome, tá com os 10 mandamentos na ponta da língua. Jesus veio justamente para cumprir esses 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, se você biblicamente estudar, no próprio Êxodo já vai falar que Deus começa a pedir para quê? Porque amar a Deus sobre todas as coisas, no Novo Testamento a gente entende, porque tem algumas instruções mais direcionadas, mas no Novo Testamento, o amar a Deus sobre todas as coisas, você vai entender que aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e não ama o seu irmão a quem vê, é mentiroso. Porque você não pode amar, se você não amar o seu irmão, dizer que ama a Deus que você não vê. Então isso é uma coisa utópica. Mas, vamos dizer assim, o fundamento o do amar ao próximo como a ti mesmo são três pessoas que Deus pede para que haja amor. Primeiro, porque o como denota o quê? Denota uma comparação. Então você precisa amar o próximo como você ama a si. Qual um grande problema? A gente trabalhando como igreja, a gente vê. A grande dificuldade das pessoas se amarem, porque as pessoas se acham, vamos dizer assim, ó, foi na infância foi afirmado pelos pais, mal afirmado, cobrança, autoritarismo, dizendo você não vai dar nada. E aí a pessoa cria uma falsa imagem sobre si mesma e tem uma dificuldade grande, não só por esse, mas por muitos outros fatores, de amar-se a si mesmo. Daí, se eu me amo, eu vou amar o próximo. Quem é o próximo? É o próximo. O próximo que você precisa de ti, que está perto de ti. Então você vai ter um amor para amar as pessoas. E amando pessoas, você vai estar amando a Deus. Porque senão fica muito assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Se for ver a maior parte das pessoas, se ficasse só nisso, pelo mandamento, como está o pé da letra, você tiraria um percentual muito elevado de pessoas que amam muito mais as outras coisas do que amam a Deus. Então, aprender a amar a si, amar as pessoas, para verdadeiramente assim amar a Deus. Bebeto, nós poderíamos continuar conversando, né? Assunto tem bastante. Eu gostaria só de ouvir uma opinião sua a respeito deste envolvimento que, é o que parece, existe de algumas igrejas evangélicas na política partidária. Como é que você enxerga isso? Uh, Acho que nós precisamos separar as coisas e ao mesmo tempo dizer que elas são
elas são muito pertinentes uma com a outra. Vamos lá, o que precisa, Alduir, é não haver pessoas que se corrompam pela situação política para aquilo que é mais conveniente. Por quê? Porque daí nós sairíamos da base bíblica da palavra de Deus, que vamos dizer assim, que um dos vamos dizer assim, se podemos chamar de pilares da palavra de Deus, é a integridade. Então vamos lá. Para me beneficiar, ou para beneficiar a igreja, ou para beneficiar uma pessoa para benefício próprio, ela se corrompe e faz algo diferente do que está instruído na palavra de Deus, isso não pode. Agora, como eu disse, as coisas estão muito alinhadas uma com a outra. Se dentro dos princípios uma pessoa tiver dentro da política, porque a política no Brasil você não tem como ser apartidário, você não tem obrigação de participar de um partido. Então eu vejo a coisa bem dessa forma. Então, como igreja também. Como seguindo princípios na política. Por quê? Porque a política faz parte da vida da humanidade desde os primórdios. Ela não tem como você dissociar isso. O que não podemos ter vamos dizer assim, é que o interesse e o jeito e a posição sistemática, vamos dizer, da situação, venha a pessoa abrir mão de princípios que são fundamento. Quando você abre mão do fundamento, o que acontece? A casa cai. A casa tem que ter uma sapata, um alicerce, um concreto ciclópico, alguma coisa. Você tem uma ferragem, tem uma estrutura. Quando você abre mão do fundamento, o que acontece? A casa não se sustenta. Por quê? Porque o projeto de Deus é construir casas. Essa casa somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, para que isso seja, quem pode edificar essa casa é Jesus Cristo através da fé. E operando o corpo de Cristo que opera esse crescimento junto com Deus. Nosso povo tem fé? Tem. Muita fé. Se você for ver, assim, ó, a fé, assim, ó, eu fui criado dentro da Igreja Católica. Quando eu me converti, eu estava perto dos 30. Então eu fiz catequese, eu fiz crisma, eu fiz, assim, ó, a minha professora de crisma foi a Terezinha Bonotto, mãe do ex-prefeito Gustavo, o Valdivino e a Terezinha me deram aula. Eu tenho assim, uma consideração muito grande com eles, eu aprendi muita coisa. Então esse chamado que Deus tem para a vida da gente, ele precisa ser alinhado com aquilo que está escrito na palavra. Deus tem uma palavra. Palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? O que Deus falou. Qual é a base de palavra que nós temos? São os livros que são verdadeiramente bíblicos, que as pessoas escreveram por inspiração do Espírito Santo. E a partir daí não tem mais margem de interpretação, entendeu? Muito obrigado, Bebeto, pela sua entrevista aqui à nossa Folha News. Tá ótimo, um privilégio ter sido convidado, Aldir. Tenho muita consideração pela tua pessoa, te conheço há muitos anos, quase todos da minha vida, pelo menos. E um abraço para todos, que Deus abençoe e que essa semente, a palavra de Deus sempre tem uma semente, que essa semente possa ficar no coração de muitos que vão estar ouvindo a gente. Muito obrigado pelo convite de novo e é um privilégio ter estado por aqui. Nós conversamos aqui na Folha News com o pastor Bebeto Tramontini, pastor presidente da Igreja MEVAN.